É isso aí, queridos. Chegando para você o programa Juntos Somos Mais Fortes. Mais uma vez, todas as quartas, das 11 à 1 da tarde. E hoje nós estamos tendo o prazer de contar aqui na nossa mesa com o nosso querido, amado amigo, irmão, pastor Júlio Falcão. Pastor Júlio, e aí, tudo na bênção, querido? Tudo na paz, graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente volta com o pastor Júlio, missionário Ney Mendonça, já no seu posto. E aí, pastor, missionário Ney? Tudo bem, graças a Deus. Eu observei que o pastor está rouco, né? Coitado. Não, ele não está rouco não, a voz dele que é assim mesmo, mas quando Deus começa a usar essa voz, meu irmão, só Deus sabe o que ele faz através dessa voz aí. É bênção, querido. E você que está nos assistindo, compartilha a nossa live, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de redes sociais. E a gente hoje está com um tema quente, irmãos. Quando o poder corrompe o chamado de Deus. Esse é o nosso debate hoje. Os debatedores estão chegando aí. A gente vai ter hoje Michael Livre, a gente vai ter hoje a cantora Andréa Souza, vamos ter o pastor Fabiano Souza, que estão chegando, devem estar com algum problema de trânsito. Mas compartilha aí a sua live. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre algumas questões atinentes a esse tema. Deixa eu mandar aqui alguns abraços aqui. Sandra Regina Clemente, nossa querida e amada ouvinte, olá. Aninha Prado, olá Aninha. Wilson Terra Preletor, bom dia família Nova Aliança, vocês são uma bênção, amém Wilson. Missionária Zeza, bom dia gente, missionária Zeza, querida, beijo no seu coração minha irmã. Elvis Gomes, meu amigo Júlio Falcão, a paz, bom dia. E aí, pastor Júlio? Tem muitos amigos aí nos acompanhando aí, pastor Elvis Gomes, irmã Carla Nascimento, pastor Célio Ferreira, irmã Sandra Regina, missionário Antônio, lá da igreja. Tem muitos amigos aí que estão conosco aí. Glória a Deus, isso é bom. Sandra Regina Clemente, peço oração para o meu lar, muitas contendas entre minhas filhas, Ana Luísa e Larissa Clemente Prado. Também peço oração pelo pai delas, Mauro Nascimento Prado, que não mora conosco, Arthur, que se encontra na UTI neonatal, filho de minha amiga Valéria. Também peço por minha tia Eliana, que está com problemas mentais. Vamos orar, irmã Sandra, que com certeza Deus vai dar a vitória. Desde o primeiro dia que a senhora esteve aqui participando do nosso programa, com certeza nós temos orado pela senhora e Deus vai fazer esta obra. Não porque nós estamos orando, mas porque a igreja está orando junto com a senhora. E quando a igreja ora, não existe outro resultado senão a vitória. É isso aí. Esse livro que você está vendo aí, na capa da sua live, aqui no canto inferior esquerdo, é o nosso livro O Profeta da Esperança. Um livro onde nós falamos sobre o ministério profético nos dias de ontem e o ministério profético no dia de hoje. As pessoas imaginam, alguns dizem que o ministério profético não existe mais. O ministério profético existe sim. Porque Efésios 4:11 diz que nós teremos profetas até que alcancemos a estatura de varão perfeito, né? E como nós não alcançamos ainda a estatura de varão perfeito, os profetas continuam profetizando na nova aliança, na nova dispensação. E com certeza você vai aprender muitas coisas, como distinguir uma falsa profecia de uma verdadeira. Você vai aprender se um profeta pode ser um analista político, militar. Você vai aprender as diferenças entre o ministério profético do Antigo Testamento e do Novo Testamento e diversas outras situações que envolvem a questão do ministério profético. Então, com certeza, Deus está falando muito profundamente através desse livro. E se você quiser adquirir esse livro, é só você entrar em contato com os nossos telefones ou WhatsApp 21 970 22 65 17, 21 970 22 65 17. Faça lá seu pedido, nós faremos o lançamento na sua igreja. Fique à vontade para nos convidar, como qualquer um dos participantes aqui do nosso debate. E daqui a pouquinho nós teremos cada um deles dando os seus telefones para contato para que você possa chamá-los. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre quando o poder corrompe o chamado de Deus. É isso aí, deixa eu ler aqui, antes de nós iniciarmos o nosso debate aqui, algumas questões a respeito do nosso debate.
Todas as opiniões apresentadas a respeito do tema são de inteira responsabilidade dos debatedores, não expressando de nenhuma maneira a opinião da rádio ou do programa. Divergências de ideias não significam agressões ou desrespeito. Tais comportamentos não serão tolerados no programa. Isso aqui não precisa nem falar que somos todos homens e mulheres de Deus, não tem essa questão aqui envolvida. Claro que sim. No destaque inicial, cada debatedor apresentará em 1 minuto seu destaque. Nas intervenções de cada debatedor, o tempo será de 3 a 5 minutos para cada um, para que todos tenham oportunidade de se expressar, exceto se o debatedor estiver satisfeito em usar menos tempo e assim o sinalizar. Réplicas, tréplicas e direitos de resposta serão decididos pelo apresentador, pela produção do programa e pela direção da rádio. Amém? É isso aí. Vamos começar daqui a pouquinho, mas eu quero ouvir um pouquinho agora o pastor Júlio Falcão. E aí, pastor Júlio? Suas expectativas para o início do nosso debate. Fala aí um pouquinho pra gente. Eu estou muito tranquilo, graças a Deus. Quero louvar a Deus por estar aqui, a convite do Senhor. Me sinto honrado em participar desta mesa, deste grande debate na manhã desse dia. Eu creio que muita gente, todos aqueles que estão ao alcance, né, desta programação, serão ricamente abençoados. Amém. Assim nós cremos. E estão chegando aqui daqui a pouquinho novos os participantes, né, que se atrasaram um pouquinho, mas já estão chegando. E com certeza Deus vai usá-los de maneira poderosa. Eu quero ler o texto base do nosso debate, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 26, entre os versículos 16 e 21. Diz assim o versículo 16: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte, do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Esse tema fala sobre um rei, e diz a Bíblia que no início de seu reinado ele se deu a buscar ao Senhor. No início do seu reinado, aos 16 anos, esse filho de Amazias buscou a Deus. Diz também o texto que ele foi poderosamente ajudado, e por isso ele prosperou tanto. Os maiores inventos da engenharia, das armas de guerra da época, foram feitos no reinado de Uzias. E Uzias prosperou como nenhum outro rei antes dele. Contudo, o poder corrompeu o chamado que Deus tinha para a sua vida. A gente vê tristemente que esse homem encerra os seus dias numa casa separada. E não é diferente hoje, quando Deus chama muitos homens e mulheres de Deus para uma obra específica, e muitos têm se deixado levar pelo poder. O poder
que tem origem no latim potere, é a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar, determinar. E dependendo do contexto, a autoridade que a pessoa tem, a faculdade de exercer autoridade, soberania, fala sobre império. O poder tem também uma relação direta com a capacidade de se realizar algo, aquilo que se pode ou que se tem o poder de realizar ou fazer. As relações entre indivíduos e grupos se deram visando o poder. Se deram visando o poder, seja ele econômico, militar ou de qualquer outro. Uma outra relação de poder também é quando o indivíduo A se torna dependente do indivíduo B. Isso torna A poderoso em relação a B. Esse é o poder do mundo, esse é o poder dos homens. O poder onde os homens, pela sua capacidade de determinar sobre pessoas, de determinar sobre fatos e eventos na vida de outras pessoas, exercem esse poder. Contudo, nós aqui estamos falando sobre o poder de Deus. Romanos 1:16, meu amigo Maicon Livre, que já se encontra aqui no estúdio, fala que nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego, do judeu e depois do grego. Lucas 10:19, pastor Júlio, diz: eis aí vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Quando os discípulos discutiam, pastor Fabiano Souza, a respeito de quem seria o mais poderoso, de quem seria o mais reconhecido entre eles, Deus falou o seguinte: Deus encarnado, o Senhor Jesus, diz: sabeis que os governadores dos povos dominam e que as pessoas importantes exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Antes, aquele que quiser ser o mais poderoso entre vós, que seja aquele que sirva ao demais, que seja escravo de todos. Nós servimos a um poder diferente do poder humano. A esse poder que nós servimos, melhor dizendo, é que nós aqui buscamos, é que nós aqui falamos, Aleluia. é que nós aqui estamos trabalhando. Ao outro poder humano, a esse que corrompeu o coração e a mente do rei Uzias, é que nós desejamos combater. E é que nós, hoje aqui neste programa, Juntos Somos Mais Fortes, falaremos sobre como e por que ele corrompe o chamado de Deus na vida do homem e por que nós devemos fugir disso. Nós temos aqui já na nossa mesa presentes os convidados de hoje, meu amigo, meu amado irmão, cantor Maicon Livre. E aí, querido, suas considerações iniciais? Bom dia a todos. Para mim é um prazer imensurável estar aqui mais uma vez com vocês, aqui na Rádio Nova Aliança. Desejo a todos que tenham um excelente dia e que começamos a partir de agora a ser livres em Cristo Jesus. Amém. Nossa amiga cantora Andréa Souza, bom dia, suas considerações iniciais, amiga. Bom dia. Chega mais pertinho que ele é unidirecional, senão não pega, por Paz favor. do Senhor Jesus, bom dia. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com os irmãos, para que juntos possamos propagar o nome do Senhor Jesus e ser boca profética para o povo de Deus nessa manhã. Amém. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de ouvir a cantora Andréa Souza ao vivo. Vamos ouvir Maicon Livre com quem? Quem é a convidada? Como é que é? Isabela. Isabela, ela? Isso, já é agora para cantar? Já é agora? Não, daqui a pouco. Calma. Tá. Deixa eu respirar um pouquinho ainda. Calma, né? Depois de uma subida dessa, não é brincadeira. A nossa amiga ali, convidada, é a mãe da Isabela? Não, nem parecia, né? Não precisava nem perguntar, né? E o filhão, como tá? A esposa estão bem? Está bem, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Fabiano, querido, o patrimônio já do nosso programa, junto com o Ney Mendonça, esses Glória a homens que Deus. nos ajudam aqui a fazer esse programa. Suas Aleluia. considerações iniciais.
Que a paz e que o amor de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Muito obrigado pelo patrimônio do programa. Né? Mas claro. o patrimônio maior é Deus e você conduzindo esse trabalho. A gente só está aqui para colaborar. Desculpa o atraso, tá? Desculpa o atraso, não sou de me atrasar, mas eu dormi mais que a cama. Tá? Sou bem sincero, sou bem sincero. Esse horário maldito de verão, ainda estou completamente destabilizado ainda. Então Suas eu perdi a ovelhas estão hora. assistindo. Oi? Suas ovelhas estão assistindo. Só falando que o horário é maldito, elas vão falar assim, pô, mas aquele dia o senhor pregou pra gente que tudo que Deus faz é muito bom. Não, mas esse horário não é dado por Deus, é do homem. E ele sabe bem disso. Eu me safei, eu sempre falei você isso. deu bem, é verdade, Eu sempre falei isso, Mas porque ele sabe que eu não gosto desse horário. Aham. Mas estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez nesse tema que é polêmico, hein? Eu gosto assim. É por tema isso que a gente polêmico e aqui a gente está cercado de pessoas que eu tenho certeza que vai esclarecer juntamente dentro da palavra de Deus sobre esse tema maravilhoso. E desde já que você falou do povo lá da igreja, estão ouvindo, estão mandando um abraço, apesar que meu celular ficou ali na pasta, mas eu vou pegar, mas já no caminho já me disseram que estavam te ouvindo e pede para você mandar um abraço todo especial ao povo lá de Santo Aleixo. Povo de Santo Aleixo, queridos e amados irmãos, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Qualquer dia estaremos juntos aí visitando a sua igreja, podendo abraçá-los. E vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Deus. Deixa eu aqui mandar primeiro um alô para o pessoal que está nos acompanhando. Maria de Fátima Moreira, paz do Senhor, ô glórias. Carla Vitoriosa, paz, irmão, Deus abençoe, amém. Cantora Lete Rua. Um abraço para ela, um abraço. Minha irmã. Paz, pastor Washington, paz, Ney. André Lima, palavra muito forte e boa. Estou assistindo, monsieur pastor Júlio. Sumiu a imagem de vocês, só tem voz. A tela abriu de novo. E é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar ouvindo os cantores e tudo mais. Mas eu quero iniciar aqui o debate com uma pergunta bem simples. Pastor Júlio, na sua opinião, por que o poder humano corrompe o chamado de Deus? Se é que o senhor concorda com esta visão. Bem na verdade, o pastor Antônio de Paula Júnior diz que, na verdade, o poder não corrompe. Na verdade, a pessoa, ela já exerce o poder tendo seu coração já corrompido. Porque desde o momento que um homem de Deus, realmente é um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, ele jamais vai se corromper por causa do poder. Porque o próprio Jesus, ele citou algo nas Escrituras, e isso eu guardo e carrego comigo no meu ministério. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o poder humano jamais vai corromper o coração de um verdadeiro homem de Deus. Amém. Coisa linda. É isso aí. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Para o senhor, eu estou preparando um negócio já que eu vou te perguntar já. E é quente. Toma cuidado com o que vai me Eu perguntar, já sei que hein? já me falou isso. Eu vou tomar cuidado também. Cuidado está tomado. Fique em paz. A gente sabe como tratar com o Senhor. Pastor Fabiano. Diga. O poder humano corrompe o chamado de Deus? Com certeza. Aliás, eu esqueci de mandar um abraço pro nosso diretor, né? Um abraço para ele. Tive com o pai dele agora, antes de subir, né? Birinha, inclusive, Tive vai com ter ele. lançamento. Cadê o Eu tô sabendo vai ter também. o lançamento aí do manto aí, daqui a pouco a gente vai falar mais um Isso. pouquinho. Mandar um abraço aí pro Birinha, né? E eu até pedi pra ele ver se manda uma escada rolante aqui pra cá, porque tá difícil, né? Porque o homem manda e desmanda em São O Gonçalo. homem então manda e desmanda, é né? fácil pra ele isso. Então, a gente que tá magrinho, mesmo assim, em físico, né, em forma, mas é bom ter uma escada rolante, né, aqui, para chegarmos aqui. Mas a sua pergunta, ela é muito propícia. Realmente corrompe. É bíblico, né? É bíblico, porque o dinheiro, ela é a raiz de quê?
de todos os males. O dinheiro ou o amor ao dinheiro? O amor ao dinheiro, melhor dizendo. O amor ao dinheiro. E, infelizmente, hoje, as igrejas, dentro da sua... Não toda, porque existem muitas igrejas sérias, mas o que a gente hoje está vendo por aí é algo absurdo. É algo tremendo. E eu, inclusive, lá na igreja mesmo, eu tenho pessoas, membros, que saíram justamente por causa disso. Porque deixaram, muitas das vezes, o pastor usado pelo cão, só falando assim, chega para você e fala, meu querido missionário Ney Mendonça, me dá o dinheiro da tua conta de luz, que eu preciso, que a obra de Deus está precisando. Claro que isso é um exemplo, estou dando aqui um exemplo porque ele está aqui na minha frente, eu estou falando, né? Mas aí o missionário Ney Mendonça vai lá e dá o dinheiro. E a conta de luz dele é cortada. Meu Então, Deus. a situação está desse jeito. A situação, isso é só o estopim. Então, quando você me passou esse tema, me veio logo isso. Me veio logo na minha mente isso. Hoje, os pastores, eles, dentro de uma... Não são todos, quero deixar claro aqui. Mas eles usam e abusam da fé do povo para fazer esse tipo de coisa. Então, obviamente, o pastor, ele se corrompe por isso. Quanto mais ele ganha, mais ele se corrompe por aquilo. Entendeu? Agora, nós sabemos que digno é o obreiro do seu salário, isso tudo a gente sabe. Eu não condeno o pastor que vive da obra, pelo contrário, jamais eu vou falar isso, tá? Até porque eu não sei o dia de amanhã, eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos juntos. Então, eu, graças a Deus, nunca e jamais vou ir contra a quem vive da obra. Mas o que nós estamos vendo hoje está por demais. Tá? É isso aí, queridos. Compartilhe aí. Você que está assistindo essa live, entre na página Rádio Nova Aliança Online e compartilhe esta live. Bem, assim, querendo ser um pouco mais abrangente, o pastor Fabiano falou dos pastores, mas quando eu falo em poder, a palavra de Deus, ela nos dá poder, pastor Júlio. E é interessante notar, né, que nesses meus anos nessa minha curta estrada aí, desde que eu aceitei Jesus, alguns irmãos, de uma maneira ou de outra, recebem algum entendimento um pouco mais profundo da palavra de Deus. E como eu disse, a palavra de Deus traz poder. Não é, cantor André Souza? Ela traz poder. E o interessante nessa história é que quando o irmão recebe, alguns irmãos recebem algum entendimento um pouco mais aprofundado da palavra de Deus, elas querem ensinar o pastor delas. É interessante. Se acham mais... elas se acham mais sábias do que o seu pastor e tudo mais. Só que o pastor está ali por algum motivo. Porque Deus escolheu e tudo mais, aquela história toda. Então, quando a gente fala em poder, não é só na questão dos pastores, dos líderes. A gente fala também na questão dos irmãos. Porque os irmãos recebem poder através da palavra. E se eles não sabem lidar com isso, eles estão corrompendo o chamado de Deus sobre a vida deles. Na sua opinião, cantora Andréia, o poder corrompe o chamado de Deus? Depende. Depende? Depende. Sim. Depende do indivíduo. Uhum. A maneira que ele está propício a Deus. Uhum. Ele pode estar na casa do Senhor, mas ele não é do Senhor. Sim. Ele ouve a foi palavra do escolhido, Senhor, né? mas ele não pratica aquilo que a Bíblia diz para ele praticar. Se ele vive uma vida, vamos colocar assim, no muro, a tendência dele é cair para as coisas da carne. E quando nós estamos tendenciosos a cair para as coisas da carne, tudo que provém dela, né, inclusive o poder, a sensação de ter poder, ela nos afasta de Deus e nos inclina para as coisas da carne, assim nós ficamos sujeitos a ela. Então depende muito. Aqueles que estão na casa do Senhor, nem todos são do Senhor, nem todos conhecem o Senhor. Romanos 9,6 diz isso, né? Que nem todos que estão em Israel são israelitas. São israelitas. Agora você entrou num ponto que eu já vivi. Você falou em termos não só dos pastores, eu botei os pastores em si. Mas eu mesmo, eu consagrei um diácono na igreja que eu dirigi aqui em Maria Paula, aqui em Niterói, e
ele, antes de ser diácono, era uma benção, uma maravilha, pastor. Era uma... Pá. Consagrei a diácono, só faltou me bater. Por quê? Porque dava um dízimo mais alto. Queria fazer e acontecer dentro da igreja. Queria fazer exatamente isso. Entendeu? Então foi ao longo de quase 3 anos depois da consagração dele que eu continuei na igreja, foi de uma verdadeira tortura. A tal ponto, a gente só não saiu nas vias de fato porque Deus estava no negócio. A tal ponto de chegar a isso. Entendeu? E eu naquela época, claro que hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente de 10 anos atrás. Entendeu? Mas isso que você agora mencionou, de fato, tem um ditado que você conhece a pessoa quando você dá um poder a ela. Entendeu? Então, hoje existem casos também desse tipo e que eu vivenciei isso. Perfeito. Michael Livre, sua opinião. Eu não tenho opinião. Não tem opinião? Não, eu não tenho Glória opinião. a Deus. Eu Eu prefiro- gosto assim. Eu não tenho opinião. Eu tenho a Chega minha mais regra. perto pro povo te ouvir. Eu tenho a minha regra de conduta, que é a Bíblia. E a Perfeito. Bíblia, ela é clara, né? Ela diz que no fim dos tempos seria muito difícil você ser cristão. E que no fim dos tempos os homens seriam amantes de si próprio, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, Isso aí. desrespeitosos. É Bíblia. A Bíblia já fala isso, que nos fins dos tempos seria exatamente assim. Então, eu não me espanto muito quando eu vejo um levita, um pastor, um cantor que começa a cometer esse tipo de erro. A minha preocupação é o ímpio que não tem conhecimento da Bíblia, como é que ele vai reagir em relação a isso. Essa é a minha única preocupação. Mas às vezes nós mesmos que estamos dentro da igreja, nos esquecemos disso. É normal. A Bíblia já havia nos alertado em relação a isso, que isso tudo iria acontecer. Maravilhoso. Ney Mendonça, e aí, sua opinião? Minha opinião é o seguinte, a própria palavra, conforme ele disse aí, a própria Bíblia diz o seguinte, que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não é isso? Então, portanto, o rei Uzias, ele ficou leproso até o dia de sua morte. Diz aqui, numa casa separada. Por quê? Por quanto foi a sua transgressão. Entendeu? Então é isso que eu tenho a dizer, porque a palavra machuca algumas pessoas porque eles não compreendem a própria Bíblia. Porque a Bíblia revela tudo para nós. Ele disse lá, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha só. Pesado, né? É pesado, mas a gente tem que admitir, se você errou, se a gente erra, tem que E se pagar você pelo ler no outro versículo, vai dizer o quê? Muitos me dirão naquele dia o quê? Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios, porque muita gente que profetiza, entre aspas, né? Se Não faz volta, a vontade de se Deus, né? volta contra o seu líder, entendeu? Porque acha, que eu tenho o dom de profetizar, aí eu vou na igreja do pastor Júlio, chego lá, falo um monte de coisa e se acha o santo da história, mas eu não tenho obediência a você, que é o meu pastor. Sim. Entendeu? Então, o outro versículo fala claramente isso. Nem todos que profetiza, que expulsa demônio, nem todos vão verdade, herdar o reino de é Deus. verdade. Mas a culpa, em certa parte, é do pastor que leva. É do pastor que leva. Sem dúvida. Por quê? Concordo. Porque se eu tô levando você para minha igreja, lá para sua igreja, pastor Júlio, o senhor tá levando alguém que o senhor não conhece, não confia, alguém que o senhor sabe que não anda segundo a palavra, é porque o senhor está sendo concorde com isso. Conivente com essa Conivente com essa situação. Claro. Uma coisa que eu quero falar aqui, mudando um pouco de foco, e a gente tem aqui alguém, né, que foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições, o nosso irmão Michael Livre, e é algo bem propício para ele falar um pouco sobre isso. A gente vê homens e mulheres de Deus que foram poderosamente usados, né, para profetizar, para abençoar vidas, ministérios. Homens e mulheres de Deus
que têm um chamado do próprio Deus, depois que alcançam projeção, visibilidade, enveredam pelo caminho da política. Eu não sou apolítico, nem sou contrário à política. Eu acho que nós, como cidadãos que somos, devemos fazer política e opinar sim, expressar a nossa opinião. Isso não é pecado, porque tem alguns crentes aí que, crente não se mete em política, deixa de ser bobo. Verdade. Deixa de ser bobo. É por não se envolver com política que você está comendo aí o que está comendo e depois quer reclamar, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que da maioria deles que me vem à mente, e eu não estou aqui para citar nomes, antes que o senhor cite, olha a risada dele, é que a maioria deles, depois que entram para o parlamento, seja a Câmara Alta ou a Câmara Baixa, parece que o ministério deles morre. Parece que o ministério dele morre. Eu tenho um político dentro da igreja que eu faço parte, que ele vive única e exclusivamente para a política. Ele é um pastor auxiliar. Ele não é um pastor de igreja. A minha dúvida é, quando a ovelha desse pastor que enveredou pela política, procurar por ele, o que ela faz se ele estiver em Brasília? Como é que ela vai se haver? Essa é a grande questão, né? E aí, como a gente tem aqui alguém que foi candidato nas últimas eleições, eu queria saber a sua opinião sobre cantores, pastores e cristãos na política partidária. O que você tem a dizer sobre o assunto? Minha resposta é um pouquinho longa. Uhum, Vamos à vontade. por parte. Você falou no início sobre o cristão e a política, né? Uma coisa que me irritou muito nessa campanha é que eu ouvi cristão falando assim: cristão não se mete em política. Poxa, então você tem que ler a Bíblia para início de conversa. Porque se cristão não se mete em política, eu quero saber quem foi o Deus que pegou José e botou ele como governador. Foi o diabo? Não foi. Foi Deus, o nosso Deus. O nosso Deus colocou José como governador. Segundo a palavra, todo governante é inspirado por Deus, né? Eu não ia nem chegar nesse Começa por aí. detalhe. Eu não ia nem chegar nesse detalhe. Deus colocou José como governador. Então, se Deus se mete em política, nós temos que nos meter em política. A Bíblia fala sobre política, né? E outra, isso aí foi logo na criação do mundo. Exatamente, Gênesis. exato. Então você vê que isso já vem desde a criação do mundo. Já começa por aí. Exato. E a Bíblia diz que quando os governantes são justos, o povo não perece. Quer dizer, a Bíblia fala sobre política. O próprio livro de Gênesis, a Torá, né? A lei é a lei civil, cerimonial e espiritual de Israel. Exato. Quanto ao pastor entrar para a política, eu sempre fui contra. Se alguém fizer uma pesquisa na internet, aí vocês vão ver vídeos meus aqui nessa rádio falando que eu sempre fui contra pastor se meter em política. Por quê? Se eu sou consagrado a pastor, o meu ministério é pastoral. Eu não tenho como cuidar de povo como legislador ou como administrador, seja governador, presidente, enfim, e pastorear ao mesmo tempo. Se eu sou um pastor auxiliar, aí é uma coisa. Até se dá para relevar. Vai passando um tempo, a gente vai mudando um pouquinho de opinião, a gente vai vendo que as coisas, tem coisa que dá para se encaixar, tem coisa que não. Agora, o que eu acho inadmissível, por exemplo, eu acharia um absurdo o pastor Silas Malafaia resolver ser candidato. Ele já falou diversas vezes que não é candidato a nada. Amanhã ele pode mudar de ideia. E eu não vejo problema em ele mudar de ideia. Agora, ele que deixa a Advec na mão de outro. Porque minha opinião, tá, gente? Eu não vejo como uma pessoa ser pastor, cuidar de vidas... Assoviar e chupacana, né? Exatamente, e cuidar de política ao mesmo tempo. Verdade. É o primeiro ponto. Se ele for como auxiliar, não, eu não tenho um compromisso. Eu sou um pastor auxiliar, vou lá, oro, abro um culto, mas não tenho compromisso com a igreja em si. Eu não sou à frente da igreja. Aí eu não vejo muito problema. Acho que não deveria. Sim. Mas se Deus chamou... Amém. Porque Amém. Existem pessoas que a gente sabe que foram chamadas dentro do ministério, para o ofício político. E nada contra isso, eu não vejo problema nenhum. Ok? Mas o grande problema é você estar com o pé em duas canoas. É porque, desculpa, pastor, te interromper. Eu não vejo como Deus chegar e falar assim, pastor, toma aqui essa igreja para você cuidar.
e ó, toma aqui, você vai ser deputado estadual, toma conta do estado. Eu não vejo isso. Não tem como. Eu não vejo. Minha também- visão é limitada, mas eu não também vejo. não vejo. Um dos mais, assim, o Paulo, né, o apóstolo Paulo do século XX no mundo, um dos pregadores mais conhecidos do mundo foi Billy Graham, ou Billy Graham, como você queira, né? E esse homem, ele era conselheiro de diversos presidentes norte-americanos. Ele, inclusive, fala na sua biografia que ele era muito hostilizado pelos democratas, que eram os liberais ou progressistas, porque ele se tornara republicano demais. Ele era muito conservador. E os conservadores, que são os republicanos, diziam que ele era democrata demais, estava sendo liberal demais. E uma certa feita, fizeram uma pesquisa dizendo que ele tinha 90% de chance de se tornar o novo presidente dos Estados Unidos. E perguntaram para ele: o senhor vai se candidatar à presidência? Ele falou: não. Porque eu não vou deixar uma posição tão alta como ser ministro do Evangelho por uma coisa terrena e passageira como ser presidente dos Estados Unidos da América. Esse foi Billy Graham falando. Mandou bem. Pastor Júlio, sua visão, querido, nesse tocante. Olha, eu vou falar duas coisas. Sim. Primeiro sobre o tema que está sendo abordado, sobre Uzias. Uhum. Né? Se nós observarmos, Uzias começou bem. Começou fazendo aquilo que agradava o coração de Deus. Porém, no final da sua trajetória, já depois dos seus 50 anos de idade, a gente vê que Uzias deixou a soberba tomar conta do seu coração pelo simples fato dele ter se fortalecido. Estava com um exército numeroso, grande, fortemente armado, porém, por esse simples fato de ele se sentir fortalecido, né, ele toma uma atitude na qual ele não tinha tomado anos anteriores. Ele tentou tomar a frente da linha sacerdotal. Eis aí o X da questão, irmão. Paulo diz que cada um tem o seu espaço, seu chamado. Um foi chamado para pastor, outro para evangelista, outro mestre, outro doutor. A grande questão dentro do reino é essa. Foi chamado para ser político? Vai ser político, irmão. Foi chamado para ser pastor? Vai ser pastor. Isso aí. A gente não pode querer misturar as coisas, irmão. Que aí complica, porque o reino de Deus, ele é ordeiro, nosso Deus é ordeiro. Os anjos trabalham em ordem, em concordância. É um respeitando o espaço do outro. Serafim faz uma coisa, querubim faz outra, arcanjo faz outra, e os mensageiros fazem outra. Tu vê que nenhum deles se enrolam. Nosso reino é um reino de ordem. De ordem. O que acontece hoje no meio da igreja é que não existe mais ordem. Quebraram a ética Totalmente. das ordens do reino, dentro do próprio reino. É pesado, né, queridos? Infelizmente, a gente tem visto isso. A Bíblia diz em Provérbios 16 e 18 que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, pelo simples fato da pessoa ter sido tomado pela soberba, ela se acha na razão de sempre estar certo e nunca querer dar ouvidos a quem tem uma palavra de orientação para transmitir. Foi a questão de Uzias. Ele se achou no direito de ir lá oferecer o incenso, quando na verdade ele tinha que ir ao sacerdote. Pastor, Exatamente. posso aproveitar e posso... Pode sim, só deixa eu chamar o YouTube. Pode botar o YouTube aí, por favor, diretor, agora, que tá bom aqui o negócio. Diretor, tu não pediu o YouTube, né? Cantor André Souza tá aí, daqui a pouco vai estar, né, trazendo a sua verdade em forma de canções. Deixa eu dar um alô aqui, rapidinho, Michael, só, que tem um negócio aqui importante para eu falar. Shirley Machado,
O Dieixila Machado, alô Rádio Aliança, não tá saindo áudio? Tá saindo sim, é porque tava meio fora aqui. Renivalda Rosa, paz do Senhor, pastor Júlio, ore por mim pela minha causa, pastora Reni. Nosso amado amigo e irmão Lúcio Lune. Lúcio Lune canta muito, cheia de unção, falando a respeito da nossa cantora Andréa Souza. Parabéns, Andréa, sucesso! Lúcio Lune é um amigo querido, tem um programa na Rádio 93 FM, o melhor do gospel. Eu não lembro, Lúcio, se tu estiver ouvindo, me fala aí o dia, horário, se não me falha a memória, é sexta-feira, 1h. Lúcio Lune. A Shirley Machado, Sara Machado, um grande abraço. A Shirley Machado tá aqui. Michael, Isabela vai cantar? Vai cantar. Daqui a pouco a Isabela tá cantando aí junto com o Michael, livre. Assis Souza, eita glória. É isso aí. Prossiga, Michael, por favor, no que tu vai falar. Bom, eu observo que quando um pastor chega ao ponto de querer entrar para a política, ou ele perdeu o foco, ou ele está em busca de poder. Mas o que mais me chama a atenção é quando um pastor chega e fala assim: não, vem cá, a minha igreja vai te apoiar, a minha igreja está contigo. Eu tenho a visão que é a visão da Bíblia. A igreja é de quem? A igreja é a noiva de Cristo. O pastor, ele é um mero administrador. Como é que um pastor vai chegar e falar: não, a minha igreja está contigo, a minha igreja vai fechar contigo? Ele pode falar individualmente como pessoa. Eu estou contigo. Agora a igreja? Eu estou falando isso, pastor, porque eu fui em algumas denominações que eu falava assim: pastor, eu gostaria de saber se a sua igreja pode, se o senhor pode me apresentar para a tua igreja como uma opção de um candidato evangélico. E o pastor falava: não, a minha igreja vai fechar com você. Se eu falar para a minha igreja votar em você, a igreja vai votar em você. Ou seja, com aquele poder de Exato, que manda voto de cajado. voto de cajado. E né? eu falava: pastor, olha só, É isso mesmo. se a sua igreja anda assim, eu até acho muito estranho, porque primeiro que a igreja não é tua. O senhor me perdoa, mas a igreja não é tua, a igreja é de Cristo. O senhor é um mero administrador. Eu acho muito estranho o senhor chegar e falar que a sua igreja vai fazer o que o senhor manda. Totalmente mas errado. se vai fazer. Amém. Eu não aceito. Tem denominação, me perdoa aí os pastores que estão me ouvindo, e eu sei que eu vou ser chamado para gabinete essa semana ainda, mas eu não aceito. Tem deles que até vendem a igreja depois de construída. Chegar e falar assim: não, aqui na minha igreja eu não apresento candidato nenhum, porque nós temos os nossos candidatos. Beleza, tudo bem. O pastor escolhe quem ele vai apoiar. Agora, ele determinar que a igreja tem que apoiar candidato A e candidato B. A minha Não é própria denominação, e eu falo porque eu não tenho rigorosamente nada, vou falar o termo bem chulo, não tenho. Sim. Não Só que não tem nada preso, né? Passou por isso. Teve um candidato a deputado estadual, apresentou, eu estou falando da minha própria denominação. Para eu falar dos outros, eu tenho que falar da minha. A minha matriz. Ela apresentou o deputado, que vocês têm que votar nesse deputado. Eu falei: nunca eu vou fazer isso. Nunca. Nunca. Primeiro, está falando aqui em termos de corromper. Eu não vou ser corrompido a isso. Eu não vou ser corrompido a dinheiro, a uma festinha de aniversário de igreja, que a minha igreja está em obra, eu vou precisar de telhado, de saco de cimento, porque tem pastor que se vende por isso. Tá? Então faz um churrasquinho amanhã aqui e tal. Não, mas aí o churrasco para você é independente. O barco do meu mesmo tá tranquilo. Você merece. Você merece, entendeu? Mas o que eu tô falando é porque fez exatamente isso. E eu não votei em nenhum que foi apresentado. Graças a Deus, todos os meus candidatos que eu votei ganharam, graças a Deus. Então tá? o senhor votou no Bolsonaro? Votei. Não responda. Votei. Todos os meus candidatos ganharam. Mas eu não precisei fazer exatamente isso, porque eu não concordo com isso que você está dizendo. Porque, a minha igreja vai te apoiar. Mas sabe o que acontece? Totalmente errado. Desculpa te entender, sabe o que acontece? Eu acredito que Renato deve estar ali começando a tomar um Rivotril já, que ele sabe que quando eu começo a falar assim, ela vem bomba. Cuidado. Infelizmente, às vezes tem pastor que é cafetão.
Exatamente. É isso. Porque É. a história já É isso mesmo. começa. A história já começa errada assim. Pastor, o senhor cobra quanto pra ir na minha igreja? Ah, eu cobro R$2.000. Espera aí. Ô, eu tô vivendo isso sempre. Perdoe os amados ouvintes, me perdoe o pessoal aqui da mesa. Se o pastor fala que vai na igreja, isso serve para cantor também. Também. Se o pastor ou cantor fala que vai na igreja por X, se ele tem preço, ele é prostituta ou prostituto. E o pastor que paga é cafetão. Exatamente. Ponto. Verdade, Não verdade. interessa pra mim quem é. Nesse nível. Eu gosto Verdade. assim. Por isso Eu eu gosto de Michael concordo, eu Levy. concordo em certo ponto. E aí, desculpa, É, pastor, ué, só pra mas- concluir, o que acontece? Quando chega na época política, é a mesma coisa. Um pastor chegou pra mim e falou, meu amado, minha igreja está contigo. Eu preciso de R$2.500 Pronto. pra comprar o som da minha igreja. Eu falei pra ele, meu amado, eu tenho 5.000 aqui pra te dar, mas não vou te dar. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu não sou prostituta, não me vendo, não tô aqui me vendendo. Só tem que votar em mim se eu só acreditar que a minha proposta é boa. Ele, meu amado, assim você vai perder. Eu falei, meu amigo, perco a eleição, perco tudo, mas minha fé eu não vou perder. Minha salvação não vou perder. E perdi, pastor. E na boa, tô feliz pra caramba por ter perdido. Porque eu Maravilha. perdi, mas não me Maravilha. vendi. Pode falar. Pastor Júlio. O pastor Júlio até ficou É meio desigual. complicado, É, Uma- coitado, Uma é série de problemática, conjuntos de coisas, mas englobam num conteúdo só. Né? Ele falou aqui de Bolsonaro. Bolsonaro fez campanha sem dinheiro, e aí? Todo mundo ajudou, né? Eu mesmo votei. Todo eu mundo sou- ajudou voluntariamente, né? Sim. Eu sou paraquedista, servi vários anos, PQDT. sou PQD PQD. PQD. e fiz campanha pra ele de graça, e aí? Eu também fiz. E aí? Eu também fiz. Fizemos. Todo Fizemos. E não adiantou o outro adversário gastar tantos Entendeu? milhões e agora não tem Agora, dinheiro nem falando para pagar as de contas igreja, de igreja, e prestação de contas. ele né? teceu algo aqui importante. Tem pessoa que cobra. Eu sou pregador, o Orto sabe disso. Eu não cobro nada pra pregar em igreja nenhuma. Também não. Mas se a igreja quiser me abençoar, Aí é outra história. É outra Ué, história. eu te convido. eu não estipulo o preço. Eu te convido. Poxa, Não. pastor Júlio, vai pregar lá na igreja. Vou. Mas eu não vou te perguntar quanto que o senhor cobra. É, porque tem pessoa Não. que já Entendeu? fecha a agenda assim, ó. Pastor, qual é o teu cachê? Eu falei, irmão, Eu não sou artista. eu não tenho cachê. Mas já teve cantores. Se o Eu tô senhor falando aqui com duas cantoras eu vou aqui, ó. receber É, não, eu também. Eu tô né? falando Eu aqui com canto de duas graça. cantoras. Eu sei Agora, disso, eu sei canto disso. de graça. Eu sou pregador. Não, eu Porque sei. a palavra de Deus, Mas mesmo no eu já louvor, recebi. de graça. igreja e sou pregador. Tem um programa na rádio contemporânea, mas isso tudo não engloba, não. O X da questão é: o poder corrompe? Tem o poder do nome. Às vezes o cara tem um nome e se prevalece do nome. E ele acha, por ele ter um nome, ele pode estipular Monetizar o isso. seu valor, como ele acabou de falar. Exato. Só que a obra de Deus não funciona assim. Eu olho por esse ângulo. Mas eu já fui desclassificado por isso. Uma certa feita, fecharam uma agenda comigo, uma grande igreja, uma catedral, São João de Meriti, não vou citar o nome, Sim. por motivo de ética. E a autoridade perguntou assim, pastor Júlio Falcão, quanto o senhor cobra para vir aqui? Eu falei, eu não cobro. Eu não cobro. Mas se o senhor quiser me abençoar, amém. Por esse simples fato de eu não ter dado o meu preço, meu pastor, eu preguei, Deus usou pela misericórdia, mas eu fui desclassificado. É verdade. Pastor, Acontece. desculpa, deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Ah. Existem pastores que cobram, e eu acho louvável isso. Aham. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos falar aqui de pastor Cláudio Duarte, por exemplo. Ele, se deixar, ele prega de segunda a segunda. Uhum. Como é que um cidadão como Cláudio Duarte vai trabalhar? Sim, Não tem como. São questões e questões. Certo? Não tem como. Ele tem que receber uma oferta da igreja. Agora vamos supor que o Cláudio Duarte cobre R$1.000 por cada culto que ele vai pregar. R$30.000 de salário por mês tá bom pra caramba. Na minha opinião. Tô usando o Cláudio Duarte como exemplo. Não sei quanto ele cobra. Graças a Deus, nem quero saber por enquanto. Mas tem pastor que cobra R$3.000 pra pregar e prega de segunda a segunda. Inclusive, eu também sou pregador itinerante. Eu sou pregador itinerante. E eu tenho, por definição, o seguinte, querido, você quer me levar na sua igreja? Não tem problema. Só que eu moro em Campo Grande. Eu tenho custo de deslocamento. Isso. Com Eu tenho certeza. custo de deslocamento.
eu vou deixar minha família de lado. Tô esperando chegar Entendeu? nessa parte. Muitas vezes. Mas é isso mesmo. Muitas O vezes. problema é Eu, o com a negócio autorização simples. do meu pastor, eu vou deixar de estar num culto na minha igreja para estar num culto na sua, abençoando a sua igreja. Eu tenho um livro, como você tem um CD, você tem um CD que custou um determinado valor. Porque o músico que gravou, ele não toca de graça. A editora que imprimiu não imprime de graça e tal, aquela conversa toda. Então eu não vejo nenhum problema em uma igreja pegar uma quantidade X, Y, Z de CDs, Sim, de livros sim. ou de qualquer coisa. Esse não é o problema. E abençoar. O grande problema é quando você vê alguns falando assim, eu não saio de casa por menos de 5, 6 mil reais. Tem pessoas que pagam. E eu já ouvi Amém. isso. Eu acho que você deve receber de oferta 10, 15, não tem o menor problema com isso. Ó, eu porque eu não discordo. tenho problema com dinheiro. Ela é cantora, eu discordo. Aham, De você tirar do caixa da igreja 5, 10 mil reais aham. e dar pro cantor cantar 3 e ir embora. Exatamente, mas aí é tá que o tá. erro. Aí é é que tá. consciência de cada De cantor. cada cantor e de Entendeu? cada pastor. Exatamente. É a questão de cada pastor, Júlio. Eu porque é sei o que o seguinte, ministério do levita ele tem que ser honrado. sim, Mas aí, eu já peguei situação que eu já ajudei pessoas de outra igreja. uhum, E não tinha nada para comer dentro de casa. E é uma Sim. igreja top. E às vezes uma igreja um pouco menor, uhum, né? No sentido financeiro. sim. Do que aquela, prestando ajuda. Mas aí, Tá entendendo? Aí você vê a pessoa pegando 5 mil, dando pro cantor cantar 3 e indo embora. E E, o um cristão membro na própria igreja passando necessidade. Passando necessidade. Aí tem- Aí ah, eu mas vou- eu sou totalmente contra. Falta de Peraí, outra coerência. questão, olha só. Existe, por exemplo, essa igreja hipotética que o senhor está falando, se é uma igreja grande, quem está passando vergonha é esse pastor. Isso. Porque se é uma igreja grande, meu irmão, ele não tem um serviço social na igreja dele, ele está de brincadeira. Verdade. Começa por aí, ele está de brincadeira. Nós, como irmãos, não podemos só virar e falar assim, Deus te abençoe, pastor Júlio, eu sei que Deus vai honrar a tua fé, vamos orar e Deus vai trazer o suprimento para você. E eu não fazer nada, isso é condenado pela Bíblia, meu irmão. É Não de que me apenas orar, adianta não dizer, vai em apenas paz, dizer se eu não que me Deus dá o vai fazer, necessário mas para dá o sobreviver. A necessário fé pra sem cuidar. obra é o quê? Ela é morta. Se você pode, ok. Agora, se o cara pega 5, 10, 15 mil e entrega na mão de um cantor, cara, na boa, eu não vejo o menor problema em receber. Nem eu. Pode Porque eu mudar. também não vejo o menor Vai problema ficar em bem ofertar. feliz, né, André? Muito. Eu não tenho problema em E a ofertar. Bíblia não bota limite. A Bíblia não põe limite. Não bota é uma limite. questão É. de fé, correto? A grande questão é o propósito com o Não, qual isso é feito. mas eu Só entendi o que o pastor complementando. falou, Sim, eu eu também entendi. entendi o que ele Entendeu falou. onde que eu quis chegar? Claro, porque a gente tem diversos discordo. vieses do fato. A gente entendeu o que ele quis dizer, claro. Claro que você vai dar 5 mil na mão de um cantor, 10 mil na mão de um cantor para ele cantar 3 músicas e ir embora, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer nesse sentido é o seguinte, é o viés da coisa. Porque muita gente pega 5, 10, 15 ou 20 mil e dá na mão de um cantor, de um pregador, porque não quer ter o trabalho de buscar as ovelhas perdidas, não quer ter o trabalho de dar uma EBD decente, não quer ter o trabalho de orar por ninguém, então é mais fácil encher a igreja dele com um cantor famoso do que ele fazer o trabalho que ele tem que fazer. Essa é a grande questão. E aí fica essa discussão. Perfeito? Vai ou não vai? Cobra ou não cobra? Cara, eu não tenho o menor problema com dinheiro, porque eu também não tenho o menor problema em ofertar. Não, ele está inchando a igreja. Ele está enchendo a igreja, Porque Jesus exatamente. disse, ide e fazei discípulos. Exatamente, mas aí é Se o faz problema. discípulo em casa. Exatamente. Ovelha gera ovelha. Só que ovelha é cuidada por pastor. Se o pastor não cuida da ovelha, não tem ovelha para ser gerada. Você quer ver um poder que Jesus deu? Básico. Jesus disse, Pedro, tu me ama? Pedro falou, 3 vezes eu amo. Jesus falou, ó, vou te dar um poder. Apacenta a minha igreja. Simples. Simples Deu a assim. chave, deu tudo. Tá gostoso demais esse debate aqui. Deixa eu mandar um alô aqui. Ser pastor de igreja é apacentar. É apacentar. ovelha. É cuidar. É o Exatamente. poder máximo que Jesus deu. É o representante de Pro Jesus pastor. na terra. Ponto. Mas, pastor, É. olha só, dentro dessa nossa vertente aqui, também acontece uma coisa dentro das igrejas. O pastor chama o cantor famoso tal. Uhum. Enquanto na sua própria igreja, na sua casa, tem Então aquele não irmão. honra os pratos Não fala da isso não, casa. irmão. Casa. Fala isso não, irmã, quer me irritar. Não honra Fala os isso pratos não. da Tem casa. aqueles que estão lá Não, foi bem gritando, colocado isso aqui. correndo Sim. atrás do seu talento. Sim, do isso seu aí. Mas é trabalho. claro, porque você não tem espaço dentro da sua casa, mas quem está fora tem. Como é que é esse negócio? Outra coisa que acontece muito com nós pregadores itinerantes. Por exemplo, o cidadão, ele Na não hora de quer, ofertar- na hora de ofertar o dízimo, você tem serventia. Ele vai lá para o seu dízimo. É, pois é, isso é uma outra história Ó, também que a gente pode aprenda falar. uma coisa, Andréia. Vaso de casa não tem honra.
Infelizmente. Infelizmente. Aí o que acontece? Aí o cara chama o pastor Washington Santos, que não é um cara que tem uma mídia tão grande quanto outros famosos por aí. Beleza? Aí pra você, muito mal chorando, o cidadão quer te dar um combustível e muitas vezes eu já fui à igreja, não tô falando mal aqui, Uma porque coxinha, uma coxinha, um suco e um suco de 10 centavos. E Peraí, detalhe, desculpa. eu já paguei Meu cantina irmão. na igreja que eu fui Eu pregar. posso já fazer a paguei. pergunta? Eu posso fazer a paguei. pergunta? Posso? Pode. Por que a maioria dos salgados das igrejas são tão gordurosos e ruins? É por causa da unção. É A unção! Óleo. A unção! Irmão. A unção! Óleo. A Bíblia Oh, diz que tudo tem que ser rabasca. feito com perfeição. As coisas para Aí Deus já tem que são- ser feita aí- melhor. É o É o azeite! óleo, é o azeite. É o azeite, Então o que ô, acontece? Mike, O cara é o paga azeite. 15 mil pra um famoso, mas o cara quer te tratar como se tu fosse um mendigo. Eu já fui à igreja, tá? Que eu Sem fui para fazer abençoar a acepção, obra né? mesmo. Eu fui para abençoar a obra mesmo, tá? Não recebi nada, vou com o maior prazer. Se quiser me chamar, não puder, tô aí, sem problema algum. Assim, existe no meio que eu trabalho, desenvolvimento pessoal, você não pode me pedir de graça a única coisa que eu tenho para te vender, te oferecer. Isso é uma outra coisa extra da igreja, questão de trabalho. Eu fui lá e vi como é que era a estrutura da igreja. Falei, meu irmão, olha só, Deus chegou para mim e falou assim, você hoje não veio vender nada aqui, você não veio ofertar nada aqui. Você não veio receber, você veio dar. Pega tudo que é material que tu trouxe e deixa aí na igreja, para abençoar a igreja. A fonte é inesgotável. Quem deu foi ele, quem falou foi ele, eu fui e fiz. Agora, também não tem problema, como foi a outras igrejas, os caras de uma sentada só compraram uma quantidade XYZ de livros e me deram uma oferta XYZ. Uma das maiores ofertas que eu já recebi no meu ministério, sem problema nenhum. O grande problema é a perniciosidade com a qual alguns usam e trabalham nas coisas de Deus. Deixa eu dar um alô aqui que o negócio está gostoso e está quente. Alan Silva, tem gente que é um ótimo diácono, mas se tentarem levar eles a presbítero pode ser a sua ruína. Verdade. Melhor um bom diácono do que um péssimo presbítero. Cristiano Fabiano da Silva, forte essa colocação, meu amado pastor Júlio Falcão. Assis Souza, que é o cantor Assis Souza do Melhor do Gospel, tamo juntos. Andréia Mana. Amém. Augusto Profeta, meu amado amigo e irmão, falando de Augusto Profeta, amanhã, quinta-feira, o programa vai ser retransmitido a partir das 17 horas na Rádio Maravilha Rio. A gente bota 1 hora do programa lá, retransmitido. Então esse debate, acho que amanhã, não sei, acho que vai esse debate todo lá na Rádio Maravilha Rio, que tá bom demais aqui. Arlete Ruas, paz. Janaína Barbosa, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Augusto Profeta, o áudio está com um pouco de delay, é natural, Augusto, um pouquinho de delay, por causa das questões aqui de delay do equipamento. Assis Souza, aí não dá, verdade. Sandra Regina Clemente, glórias a Deus. Fernanda Marques Barreto, a paz do Senhor Jesus. Estaria hoje o Du, Fernanda e Cida, mas... Mandar um elas beijo aí tiveram pra uma questão, ela. mandar um beijo para todos, beijo para vocês. Vamos orar por vocês também. Vamos sim, vamos sim. Só que a Fernanda hoje acordou mal, não pôde estar aqui presente, mas com certeza, numa próxima oportunidade, eles estarão aqui. Assis Souza, Deus tem o melhor para você, mano. Vela-me. PQDT 74643. Vela-me. 74, ó. Conhece o mistério aí, ó. Verdade, não falar valores. Tá falando aqui, que pena não deu para Deus estar aí hoje, mas Deus sabe de tudo. Eu estou aqui me recuperando e ouvindo vocês. Amém. Beijo no coração, Fernanda. Beijo no Liz coração. Valença, Andréia, sua linda. Liz Valença é a noiva do Lúcio Lune, não é isso? Isso aí. Irmã Liz, um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Canta demais. Esse debate está maravilhoso. Augusto Profeta, ótimo bate-papo. Liz, mana, saudades. Assis Souza, isso é verdade. Assis Souza, para eu levar minha banda é comprovado. A gente não cobra valores. Antônia Silva, isso aí, meu pastor Júlio. Assis Souza, às vezes sai do nosso bolso, não cobrar valor. Augusto Profeta. Cadê? Pastor Washington Santos realmente vai onde Deus manda. Eu sou radialista, ele já foi de graça em alguns lugares para ministrar a palavra. E concordo que pelo menos a passagem tem que ser dada. E eu já fui recriminado por isso, hein? Foi, é? De não estipular valor. Eu também. Tem uma turma aí que me marretou, Eu também. falou que eu tava queimando o filme deles. Ainda passei por isso. Problema meu Também irmão. já passei. E vou Deus- falar uma Deus coisa, tem eu que não medir o fubá cobro. de cada um. Eu não cobro nada verdade. mesmo, não. Que Deus meça o fubá de cada um, meu irmão. Eu Se quero você fazer um está sendo protesto denunciado, aqui. diga.
A fui própria numa palavra agenda- diz, de graça dá e de graça receber. Isso aí tem um outro contexto, mas o que acontece? Você recebeu de graça, você dá de graça. Concorda, a palavra é de graça, não tem problema. Só que a grande questão é a estrutura que está envolvida por detrás. E aí tem custos envolvidos. E se você não remunera esse custo, você está tirando da sua família também. Como é que é isso? Exatamente. Eu sou casado, trabalho, sustento minha casa, 2 adolescentes que comem pouco. Adolescente a gente sabe que come pouco, Muito né? pouco, é verdade. Come muito. Pois é, pago aluguel, aquela parada toda, e o ministério não me propõe isso, não me permite viver do ministério. Pastor Austin, eu sou contra a injustiça Exatamente. Eu que quero se fazer um pratica protesto. contra nós. A única Que eles menina- deixam de abençoar, só um minutinho, eles deixam de abençoar um homem de Deus, uma mulher de Deus, e muitas das vezes está abençoando um canalha. Um canalha, exatamente. Diga, querida. Um protesto, um alô para os pastores, líderes de ministério, Opa! de departamento das igrejas. Quando chamar o cantor, aquele que não tem nome, e chamar um cantor que tem nome, olha pro cantor que não tem nome. Eu, pelo menos, eu olho Porque porque a não tem oferta nome. do cantor que tem nome, meus irmãos, é exorbitante. Agora, a oferta pro cantor que não tem nome, não paga nem o Uber. Aliás, eu olho o nome e o sobrenome. Souza. Você tem Souza, eu também tenho Souza. Então, uma maravilha. Pronto. Então Glória a chama, Deus. então chama o Assis Souza, que também Também. Ô, Olha pra aí. pastor, É. deixa eu jogar a bomba aqui. Devagar. A língua tá coçando pra não falar o nome. Não fala o nome não. Pera aí, deixa eu só falar pro pessoal aqui, porque senão... Fala aí. Sandra Regina, lindo e abençoado debate. Glória a Deus, concordo com vocês. Augusto, verdade, temos que fazer o ID sem valores. Olha, Kathleen Martins, coloca minha sobrinha para cantar logo. Já vai cantar, irmã Kathleen? Segura um pouquinho aí. Arlete Ruas, esse debate tá bom, tá forte, inspirados mesmo. Olha aí, Michael. Um abraço, Augusto Profeta. Arlete, um abraço. O Michael Livre já cantou? Meu Deus, assim vocês estão me impressionando, gente. Ai. Carlos André Ferreira, Júlio Falcão, quanto orgulho ter você como meu irmão. Marlon Fernandes, pastor Júlio Falcão, um homem de Deus. Eli Fernando de Minas, Oliveira. de Minas. Oi? Ele é de Minas. Ele é de Minas, né? Um beijo para Minas Gerais. Eli Fernando de Oliveira, paz, gostaria de ouvir a canção Ana Paula, O Que Eu Preciso. Querido, se você está participando aí do nosso programa, do nosso debate, por favor, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse debate, a este material. Um minutinho só que já vem a bomba aí do Michael Livre. Deixa eu colocar aqui algumas pessoas que estão em contato conosco. Priscila de Alagoas, Carlos de Madureira, Rio de Janeiro. Muitos se corrompem com o tempo por causa do dinheiro. Caio de Alagoas, muitos querem viver do canto, mas não querem mais cantar em igrejas pequenas. Esqueceram de onde vieram, só vivem do glamour. Clara de Niterói Centro, Max de Maricá, Lúcia de Campo Grande, nossa terra aí, Campo Grande, beijo. Roberta de Goiás, Bruno de Campo de Goitacazes. Olha aí, ó, Marlon Fernandes, Juiz de Fora, Maicon Livre, canta autor da minha fé. É aquela do Grupo Logos? Isso. Ô, coisa linda, aleluias. É isso aí. Produção, quantos países a gente tá aí? Manda aí pra gente daqui a pouquinho pra gente ver. E logo, logo, a gente vai estar aqui de volta.